Olá, hoje eu vou falar sobre O Príncipe de Maquiavel, um livro aí considerado muito polêmico. Vocês sempre vão encontrar ele nessas listas de livros polêmicos. Tem muita gente que acha que esse livro deveria ser abominado, destruído, censurado, queimado. Eu fiquei pensando muito sobre como eu ia falar sobre este livro aqui no vídeo, porque eu acho que tem que ter uma certa responsabilidade para falar sobre ele, tá? Mas é um livro que eu acho que você deveria ler e já vou explicar por que eu acho que você deve ler este livro. Este livro é como se fosse um pequeno manual que ensina diversas táticas e estratégias para que um governante se mantenha no poder. Até aí tudo bem. Porém, essas táticas e estratégias, gente, não são nem um pouco bonitas. Quando você vai ler o livro, você vai descobrir que são táticas que a gente considera imorais, sujas, injustas e até cruéis, né, em alguns momentos aqui. Eu senti até um pouquinho de culpa por ler este livro, mas eu acho que é um livro necessário de ser lido. Antes de Maquiavel, outros já escreveram sobre como um príncipe deveria ser. Só que o modelo de príncipe era sempre de um príncipe virtuoso, honesto, íntegro, correto, generoso, etc. Então era mais sobre como o príncipe e a sua política deveriam ser. Só que Maquiavel ele fez diferente, ele inovou. Ele foi o primeiro a escrever sobre como a política era na sua realidade. E a gente sabe que o jogo político, o jogo pelo poder, não é nem um pouco bonito, tem muita coisa suja no meio, basta a gente ver aí no dia a dia, né, pra gente perceber isso. Talvez seja por isso que este livro sobreviveu o tempo, né, esse livro aqui tem mais de 500 anos, mas a maneira como Maquiavel descreve o funcionamento do jogo político, do conceito de Estado, é válido até para os nossos dias atuais. Existe uma frase que provavelmente vocês já ouviram ela, e a frase é o seguinte: os fins justificam os meios. Muitas pessoas atribuem essa frase a este livro, mas quando você vai ler este livro, você não vai encontrá-la em nenhum momento aqui. Há quem diga que é uma interpretação meio superficial, porque não leva em conta o contexto da época em que este livro foi escrito. Já vou falar um pouco sobre isso, mas realmente é essa a primeira impressão que você tira quando você lê o livro, e se você não levar muito o contexto da época em que foi escrito, que não importa o meio pelo qual o governante vai usar, ele pode apelar de tudo, até para práticas ruins, né, práticas erradas, mas desde que isso leve, no fim, a se manter e continuar no poder. E tem muitos governantes que já usaram e continuam usando dessa justificativa para, né, continuar fazendo coisas imorais e assim continuar conseguindo, conquistando seu poder, conquistando seu lugar em cima. Na minha opinião, gente, eu acho essa justificativa perigosa. Eu não acho ela muito certa. Eu acho que ela atropela um monte de coisa, ela passa por cima de diversas coisas, então eu não concordo muito com ela, tá? Você vai encontrar diversos exemplos dessa justificativa no seu dia a dia. Por exemplo, quando o político tenta comprar outros políticos usando de práticas erradas, ilegais, imorais, só para conseguir o apoio daquele político, os votos daquele político. E até mesmo quando um governante faz algo por uma comunidade ou por uma região, mas ele faz isso não com a intenção de ajudar aquela região ali, mas com uma segunda intenção por trás. Ele faz aquilo justamente para conseguir os votos daquelas pessoas. Para mim, quando o governante apela para isso, ele está usando aí dos meios, né, para conseguir fazer com que no fim ele se mantenha no poder. Então, para mim ainda é a mesma coisa. Isso é uma das táticas ensinadas aqui. Tem um momento aqui do livro que o Maquiavel fala que o político, ele não deve ser bom. Ele não deve ser bom. Ele deve fingir ser bom, né? E para isso é bom que às vezes ele faz algo de bom, algo generoso pro povo, né? Pro povo pensar que ele é bom, e assim o povo acabar ajudando ele se manter no poder. Como eu já disse antes, esse livro aqui ele é bem polêmico por conta disso, né? Por causa dessas táticas. Provavelmente muitos líderes aí se inspiraram nessas táticas, né? Eu sei que muitos líderes mundiais, muitos ditadores leram este livro. Só que eu vou lançar uma pergunta para vocês, gente. Vocês acham que fazendo desaparecer este livro, toda a corrupção, todo esse jogo sujo do poder vai deixar de existir? Eu acho que não, isso vai continuar. E vocês sabem que tem muitos políticos, bastam aí vocês lerem as notícias, que
continuam fazendo coisas erradas. E essas pessoas nunca leram este livro, né? Talvez nem conhecem um príncipe, nem sabem a existência deste livro. Na verdade, eu acho que você deve ler este livro justamente para você conhecer e saber que existe esse lado sujo da política, do jogo pelo poder. Eu acho que a melhor maneira de você lidar com isso é você conhecendo que existem pessoas que usam dessas táticas aí. Eu vou dar um exemplo de uma série que eu gosto muito para explicar um pouco isso melhor, porque que eu acho que você deve ler este livro. Eu sempre tentei achar uma oportunidade para falar sobre essa série, só que eu nunca encontrei, e hoje finalmente encontrei. Vamos lá. Eu gosto muito da série Xena, Princesa Guerreira, né? E para quem não conhece, a Xena, antes dela ir pro lado do bem, ela era uma guerreira extremamente cruel, ela era muito ruim, perversa, violenta, e ela liderava um exército de guerreiros que também eram perversos como ela. E ela é uma guerreira extremamente inteligente, né? As estratégias dela são incríveis. E quando ela passa pro bem, que isso coincide na mesma época em que ela conhece a Gabrielle, que vai se tornar parceira aqui dela, isso acontece logo no início da série. Uma coisa que eu acho sensacional na construção da personagem é que pelo fato dela ter sido uma pessoa ruim, né, no passado, de ter estado no meio daquele povo, daqueles guerreiros ruins, ela sabia o que se passava na cabeça desse pessoal. Então quando ela tinha que enfrentar guerreiros ruins ou reis que eram perversos, ela sabia o que tinha na mente deles, o que se passava na cabeça deles, quais eram as táticas e estratégias que eles iam usar. E dessa maneira ela conseguia então prevê-los, né, e usar uma estratégia mais genial em cima para prevenir ou para impedir que essas pessoas ruins fizessem alguma coisa. E saindo da ficção e trazendo para a nossa realidade, como a gente vive num mundo em que vai ter pessoas que vão usar de estratégias ruins, de táticas ruins, para poder passar a perna em você, para poder te enganar, ou de governantes que estão lá no poder por eles usarem de táticas ruins que podem afetar as nossas vidas. Eu acho que a melhor maneira da gente lidar com eles é justamente a gente saber o que se passa na cabeça desse pessoal, de quais táticas possíveis que eles podem usar. É claro que eu não quero generalizar, né? Existem bons políticos, bons líderes, mas a gente sabe que são poucos, tá? Então a melhor maneira da gente lidar com isso é conhecendo. Então, por isso que eu acho que você deve ler este livro. E eu percebo que cada vez mais a população está mais consciente disso. A gente percebe isso quando a gente vê que a população sabe que o que um governante faz não é por ato de bondade, mas aquilo que ele fez é um dever dele. Ele está ali para fazer isso, não pelo ato de bondade dele. Bom, eu fiquei pensando se eu falava sobre algumas táticas desse livro, mas eu não vou falar porque eu quero que você leia o livro. Mas ele vai falar também sobre coisas do tipo: qual é o tipo de estado mais fácil para conquistar, qual é o mais fácil para você manter, qual é a melhor maneira, o que você deve fazer com o povo, né, para que o povo continue fazendo com que você se mantenha no poder, como fazer para você preservar o seu estado, né, para que outros estados em volta dali não te conquiste. Então tem várias táticas. Outra coisa que eu acho bacana de você ler este livro, caso você goste de histórias de fantasia, né, em que há duas forças, né, em guerra, que há dois reinos em guerra. Vamos pegar o exemplo do Guerra dos Tronos, em que há esse jogo do poder. O legal de você ler este livro é que você vai ver talvez várias táticas, estratégias usadas ali pelos reis, né, pelos guerreiros, e talvez algumas táticas ali usadas você vai se lembrar deste livro aqui. Você vai pensar: poxa, eu vi isso lá naquele livro, né, no Príncipe de Maquiavel. Talvez o autor daquele livro até se inspirou no livro aqui, Maquiavel. Bom, e aí entra outro motivo para você ler o livro também. Caso você tenha vontade de escrever uma história, né, desse tipo, desse gênero, né, você pode ler este livro aqui para você se inspirar, para você montar o seu, sei lá, seu príncipe, seja ele perverso ou não tão perverso assim. Você pode se inspirar neste livro aqui. E os seus leitores, quando for ler o livro, vão pensar assim: nossa, que príncipe com estratégias incríveis, inteligentes. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe um joinha aí para ajudar, compartilhe o vídeo, curta na página do canal. Até o próximo vídeo e tchau pra vocês.